E se eu te dissesse que a Lua pode não ser apenas um satélite natural, mas sim uma construção artificial colocada ali de propósito? Prepare-se, porque os segredos da Lua podem mudar completamente a forma como você vê o nosso planeta. Todos nós já olhamos para a Lua e nos sentimos fascinados por sua beleza. Mas por trás desse encanto, existe um mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar. Hoje vamos explorar as principais teorias científicas, espirituais e esotéricas que cercam a origem e o papel da Lua e como ela pode estar diretamente ligada à nossa evolução. Agora que o mistério capturou sua atenção, vamos direto ao ponto mais polêmico que a ciência simplesmente não consegue explicar. A Lua é desproporcionalmente grande em relação ao nosso planeta. Pense que, em um sistema solar, o satélite normalmente é uma pequena fração de seu planeta. Mas no caso da Terra, a Lua é uma gigante, com cerca de 1/4 do nosso diâmetro. Isso por si só já quebra todas as regras da astronomia que conhecemos. É como se um Fusca tivesse uma roda de trator. A proporção simplesmente não faz sentido. Então, como a ciência tenta explicar isso? A teoria mais aceita, o impacto gigante, sugere que um planeta do tamanho de Marte se chocou com a Terra, e os detritos formaram a Lua. O problema é que isso não explica por que a Lua tem minerais diferentes dos que seriam encontrados no nosso núcleo. As colisões repetidas, outra teoria, também não se sustentam. E nesse emaranhado de dados e hipóteses falhas, a grande pergunta que fica é: por que nenhuma teoria científica consegue explicar a origem da nossa Lua de forma 100% convincente? Mas espere, porque as anomalias não param por aí. A Lua tem um movimento conhecido como rotação sincronizada, o que significa que ela nos mostra sempre o mesmo lado. Sempre. Não importa onde você esteja na Terra. Esse fenômeno é comum em satélites, mas o que é estranho nesse caso é a precisão milimétrica desse movimento. É como se a Lua estivesse presa em uma dança perfeita, calculada com a Terra. E não para por um segundo. Isso levanta uma dúvida poderosa. Será que essa rotação sincronizada é apenas uma coincidência cósmica? Ou é uma característica projetada para esconder algo de nós? O que estaria escondido do outro lado? Seria por isso que nenhuma nação conseguiu estabelecer uma base permanente no lado escuro da Lua até hoje? O mistério não para de crescer. E está começando a nos dar arrepios. As perguntas se acumulam a cada novo estudo que a ciência tenta realizar, sem sucesso. A urgência de saber a verdade está nos consumindo a cada novo dado que surge. E tudo isso nos leva ao próximo ponto. Se as teorias de origem natural não conseguem explicar a Lua, o que a ciência está deixando de nos contar? As anomalias de tamanho e rotação são apenas a ponta do iceberg. O que acontece quando olhamos para as missões da NASA, os experimentos de impacto e a própria composição interna da Lua? Se segura, porque o próximo ponto é ainda mais bizarro. E se a Lua não fosse apenas desproporcional, mas também oca? Pode parecer uma ideia de filme de ficção científica, mas essa teoria ganhou força com os dados de um experimento real, realizado pela NASA. Estamos falando de missões Apollo 12 e 13, que criaram um dos maiores mistérios da astronomia moderna. O que aconteceu na superfície lunar durante esses experimentos desafia a nossa lógica e a física. E isso está acontecendo agora, bem na nossa frente. Os dados estão disponíveis para quem quiser ver e analisar. O mistério só aumenta. Em novembro de 1969, a equipe da Apollo 12 fez algo inusitado. Eles fizeram o módulo de lançamento, o SIVB, se chocar com a superfície lunar, com o objetivo de gerar uma onda de choque para ser detectada pelos sismógrafos. O resultado foi estarrecedor. A Lua vibrou como um sino por mais de 1 hora. Isso mesmo, 1 hora inteira. É como se você fizesse um forte clique com o dedo em uma melancia madura. Em vez de um som abafado, o som ecoaria por muito tempo. Nenhum corpo celeste rochoso e sólido deveria vibrar dessa forma. É contra a física. A equipe da missão ficou atônita. Os cientistas não conseguiam entender como um impacto relativamente pequeno
poderia fazer um corpo celeste de 3.474 quilômetros de diâmetro vibrar por tanto tempo. Eles notaram que o eco não era como o de uma vibração rochosa, mas sim como a de uma enorme campânula. Se a Lua fosse sólida, o som teria sido abafado e teria durado apenas alguns minutos, no máximo, mas a vibração seguiu por horas, aumentando o nosso mistério. E você já tinha ouvido falar nesse experimento da NASA? O que você acha que significa essa vibração? O que isso nos diz? A forma como a Lua vibrou é uma das principais evidências para a teoria de que ela não é sólida, mas sim oca por dentro. Alguns pesquisadores especulam que a Lua tem um casco metálico ou uma estrutura artificial em seu interior para suportar o invólucro externo. Afinal de contas, essa seria a única explicação possível para o eco de sino. É um exemplo prático que a ciência ainda não conseguiu explicar. Seria essa a prova de que a Lua não é natural? O que você faria se tivesse que explicar esse fenômeno? É um verdadeiro enigma sem solução. As anomalias de tamanho e a vibração de sino são apenas o começo. Se a Lua pode ter uma estrutura interna artificial, o que está acontecendo na sua superfície? O que os astronautas trouxeram de volta? E o que eles deixaram para trás? Prepare-se, porque o próximo ponto vai revelar elementos na superfície lunar que a ciência oficial simplesmente não consegue encaixar em suas teorias. Se a Lua vibra como um sino, o que está escondido na sua superfície? A história fica ainda mais bizarra quando olhamos para os dados da NASA. Em 1970, cientistas encontraram minerais na superfície lunar que não deveriam estar ali, como o urânio-236, que não existe na natureza e é um subproduto de reações nucleares, e o netúnio-237, um elemento altamente radioativo. Encontrar esses minerais é como encontrar um relógio de pulso em uma ilha deserta, sem nenhum ser humano por perto. É um sinal claro de que algo não se encaixa na natureza. Essas descobertas são completamente sem precedentes. Se a Lua fosse um corpo celeste natural, a sua composição seria de rochas e minerais que se formaram ao longo de bilhões de anos. Mas encontrar produtos de reações nucleares é a prova de que algo artificial aconteceu. É o segredo que a ciência não quer divulgar. Mas o que estaria acontecendo na Lua? Será que fomos enganados pela NASA por anos? E se os elementos que encontramos na Lua não forem naturais? Isso nos leva a um outro ponto ainda mais estranho: as crateras lunares. Os astronautas e os satélites notaram que todas as crateras têm a mesma profundidade. Mesmo com a diferença no tamanho dos objetos que colidiram com a Lua, a profundidade das crateras é sempre a mesma. É como se um escudo impenetrável existisse por baixo da superfície. É como jogar uma pedra em um monte de areia e depois em uma chapa de aço. Uma forma é moldada, a outra não. É uma anomalia que nenhuma teoria científica consegue explicar. O que isso significa? A uniformidade das crateras sugere uma camada protetora ou um revestimento, que pode ser tanto natural quanto artificial. Essa pode ser a prova que precisamos de que a Lua é oca. Por que as crateras não aprofundam? Seria a prova de um invólucro que foi construído por alguma civilização? Essas são perguntas sem respostas que nos levam a pensar em algo mais profundo. O que está realmente acontecendo na Lua? Isso nos leva ao próximo ponto. Nós exploramos as anomalias científicas e as evidências da NASA. Mas o que acontece quando olhamos para o passado? Para os mitos, as lendas e a espiritualidade? As culturas antigas sabiam de algo que a ciência moderna perdeu? Será que a resposta para o mistério da Lua não está nos nossos telescópios, mas nas histórias e na sabedoria dos nossos ancestrais? Se prepara, porque o próximo ponto vai te chocar. A ciência moderna pode não ter todas as respostas, mas as culturas antigas, que viviam em sintonia com os céus, tinham as suas próprias explicações para a Lua. Lendas ancestrais, como a da tribo Zulu, da África do Sul, falam da Lua como uma espécie de ovo cósmico, transportado por irmãos que o trouxeram até a Terra. E os sumérios, na Mesopotâmia, também descreviam a Lua como um corpo celeste que não existia no início, mas que foi posto lá para um propósito específico.
Essa é a analogia que mais nos choca. Será que essas lendas são apenas histórias infantis? Ou, na verdade, elas guardam um conhecimento ancestral que foi perdido no tempo? O que os antigos sabiam sobre a Lua que a nossa ciência ainda está tentando decifrar? Os mistérios da Lua são fascinantes e nos levam a refletir sobre as nossas próprias origens. O que você acha? Será que os antigos tinham acesso a algum tipo de sabedoria que não temos mais? Essa é uma pergunta que está acontecendo agora. A espiritualidade também tem muito a dizer sobre a Lua. Ela está diretamente correlacionada com as proporções da Terra e com a nossa própria geometria sagrada. Segundo estudos de místicos, a distância exata entre a Terra e a Lua é proporcional ao diâmetro do nosso planeta e ao tamanho do Sol. Essa correlação não é apenas uma coincidência, mas sim a prova de que a Lua é um catalisador de energias, que pode nos ajudar a evoluir espiritualmente e a nos conectar com algo maior. O que isso nos diz? A Lua, com suas marés e seus ciclos, nos mostra que ela é mais do que um satélite. Ela é uma ferramenta, um relógio cósmico que nos ajuda a manter a vida na Terra. O segredo que ninguém conta é que a Lua pode ser um instrumento de poder e conhecimento. É um verdadeiro paradoxo para a ciência moderna. E é um exemplo prático de como a Lua pode estar diretamente ligada à nossa consciência e à nossa evolução. Você já sentiu a energia da Lua? Nós exploramos as lendas, os mitos e a espiritualidade. Mas se a Lua foi colocada aqui com um propósito, qual seria ele? E por que consciências superiores, se existirem, fariam isso por nós? Essa é a reflexão mais importante que podemos ter. Fica comigo para o próximo passo da nossa jornada, porque as próximas informações vão te deixar de cabelo em pé, e lendas que confrontam o nosso conhecimento. Mas e se a Lua não fosse um acidente cósmico? E se ela fosse, na verdade, um objeto posicionado intencionalmente por consciências superiores para permitir a vida na Terra? Essa é a teoria mais ousada, mas também a que mais faz sentido quando olhamos para todos os dados que temos. É uma ideia fascinante, que está ganhando força. O principal papel da Lua seria o de um estabilizador. Sem a sua força gravitacional, a inclinação do eixo da Terra seria caótica, o que causaria mudanças climáticas drásticas, impedindo a vida de prosperar. A Lua atua como um giroscópio, mantendo a inclinação do planeta em um ângulo perfeito para as estações do ano. É a analogia de um peão que, em movimento, permanece reto. Mas o peão, uma hora, para de rodar, e a Lua continua. O que você acha? Seria esse um propósito oculto? A Lua também é responsável pelas marés, que teriam sido essenciais para a vida na Terra, forçando a evolução de seres marinhos para a terra firme. O segredo que ninguém conta é que a Lua pode ser uma espécie de incubadora, uma ferramenta que nos ajudou a evoluir. É um dos principais pontos que sustentam a teoria de que a Lua não é um corpo celeste natural, e a ciência não consegue rebater essa teoria. É um verdadeiro mistério para a humanidade. O fato de a Lua estar no lugar e no tamanho exatos para estabilizar a Terra e permitir a vida é um exemplo prático que a ciência não consegue explicar. E o que isso nos diz? Será que fomos ajudados por consciências superiores para evoluir? A pergunta fica no ar. Será que a Lua é a prova de que não estamos sozinhos no universo? Você acredita que a nossa evolução foi facilitada por algo que desconhecemos? É algo que nos assusta e nos fascina ao mesmo tempo. As teorias de que a Lua é uma construção artificial e que foi colocada lá com um propósito não são apenas lendas. Elas se baseiam em fatos e dados que a ciência não consegue explicar. E no final das contas, o maior mistério não é o que a Lua esconde, mas sim a nossa própria origem. E é exatamente sobre isso que vamos refletir agora no final do vídeo. Nós mergulhamos nos segredos da Lua, das anomalias científicas aos mitos e teorias mais ousadas. Exploramos as anomalias de tamanho, a vibração como um sino, os minerais estranhos e a possibilidade de a Lua ter sido colocada ali de propósito. Essas não são apenas teorias. São evidências que nos fazem questionar a nossa própria realidade. A Lua é um mistério,
E o que ela esconde pode estar mais ligado à nossa própria evolução do que imaginamos. Se esse conteúdo mexeu com você, deixe seu like para fortalecer o canal. Compartilhe com alguém que ama mistérios e se inscreva para continuar essa jornada de descobertas. E agora eu quero saber: você acredita que a Lua é natural ou artificial? Comenta aqui embaixo, vamos debater juntos.